Aceitar o difícil. Uma das condições e das premissas básicas de trabalho da constelação sistêmica. Aceitar tudo como é e tudo como foi. Agora eu me pergunto, e aceitar o medo? Como é aceitar o medo? Minha professora Brigitte Champetier de Riba faz uma meditação sistêmica onde ela nos conduz a olhar hoje para a nossa vida, tudo como é, e renunciar às nossas preferências. Olhar também para o medo, assim como para a alegria. E para falar do medo, eu encontrei uma história que traduz o sentimento que eu encontro em muitas clientes com quem trabalho. E a história é de João Oleiro, uma história de irmãos Grimm. O João Oleiro era um homem muito talentoso, mas também muito medroso. Ele tinha medo de tudo. Tinha medo dos ladrões, tinha medo de fantasmas, tinha medo de sair de casa. E apesar do seu talento de fazer peças maravilhosas de barro, ele tinha medo de não vender, tinha medo que ninguém gostasse. E com isso, esse medo ia paralisando o seu trabalho, ia paralisando a sua vida. Ele quase não saía de casa, quase não via os amigos. E então, esses fantasmas que ele tinha começaram a tomar forma, porque ele começou a não vender suas peças, o trabalho começou a não dar certo, e então ele começou a se encher de dívida e os seus credores começaram a aparecer. E ele começou a ficar desesperado. Até que em um certo ponto, não aguentando mais a pressão, ele decidiu internamente que ele iria se matar. Ponto. E acabar com aquilo. Uma vez que ele tomou essa decisão, aqueles fantasmas e aquela pressão parou de o atormentar. Pronto, a decisão estava tomada. E aí, como ele era um homem talentoso e cuidadoso, ele quis fazer para si o melhor como último ato de vida. E decidiu que iria fazer um caixão maravilhoso. Lembrou-se que tinha visto um barco abandonado na beira do rio, que ele iria para lá à noite, iria buscar aquelas madeiras, aquele barco e construiria o seu caixão. E passou assim, então, um dia inteiro trabalhando naquela obra de arte. E quando terminou, ele ficou muito satisfeito, porque o caixão era lindo. E ele disse, bom, agora eu posso ir comemorar. Fiz para mim uma obra de arte. E assim, satisfeito, feliz, foi até o bar, pediu uma cerveja, nem se lembrou que estava endividado e que não tinha nem dinheiro para tomar uma cerveja. Mas o taberneiro, vendo ele tão contente, tão alegre, tão confiante, nem hesitou, deu a cerveja e ficou pensando, o que será que um homem tão miserável, nessa condição que ele tem, sorri tanto? João Oleiro, por sua vez, toma sua cerveja, volta para casa, muito feliz, e dorme uma noite cheia de sonhos maravilhosos. E quando ele acorda no dia seguinte, ele diz, bom, já que eu decidi quando eu vou morrer, que eu vou me matar, eu posso dizer quando. Então eu vou me dar um prazo de 3 dias. Vou aqui deixar tudo organizado para quando chegar o momento, tá tudo certinho, tudo em ordem, tudo bem arrumado. E ele começou então, naquele estado de espírito, animado com a sua decisão, sabendo o que ia acontecer, começou então a trabalhar e a produzir lindos vasos de barro. E ficamos muito felizes no final do dia com aquela obra que ele tinha produzido. Fazia tempo que ele não conseguia produzir um trabalho tão bonito. E novamente ele foi comemorar. Foi ao bar, pediu a cerveja. Aí os amigos começaram a olhar para ele de um jeito diferente. O que será que ele tinha? Será um segredo? Será que ele tinha ficado rico? O que estava acontecendo para aquele estado de espírito? Está animando João de Barro, aquele oleiro. Então, os amigos, depois que ele findou a cerveja, voltou para casa,
No dia seguinte, os amigos foram lá dar uma espiada, ver o que estava acontecendo. E aí viram o João Leiro trabalhando, bem compenetrado, lindas peças de barro, lindos vasos, e um dos amigos arriscou, entrou e fez uma oferta e comprou um vaso. E assim que os outros viram, começaram também a comprar suas obras. E ele, João Leiro, ficou muito satisfeito com tudo que estava acontecendo, muito feliz, e resolveu então adiar mais um pouco aquela sua decisão de morrer e empurrou lá mais uma semaninha. Uma semana a mais não faria diferença, já que ele tinha pego muitas encomendas, não queria decepcionar as pessoas e queria deixar o melhor de si, que era a sua obra. E assim, claro, João Leiro foi progredindo, pagando suas dívidas aos poucos, vendendo suas peças, achando mais criatividade para renovar seu trabalho e, claro, encontrou no meio do caminho uma moça com quem se casou, fez uma casa para eles e aí decidiu, num quarto do fundo da casa, enterrar aquele caixão que ele tinha feito, porque ele decidiu que ele não ia mais morrer. E ele viveu muitos anos, muito próspero, e o dia em que ele morreu, os seus netos foram até aquele quartinho, se lembraram daquele quartinho onde estava enterrado o segredo do seu avô. Foram lá, abriram o quartinho e encontraram o caixão. E descobriram que o segredo da prosperidade do seu avô foi ter sido capaz de enterrar o medo. Quantas vezes fazemos na vida paralisar a vida pelo medo? Quantas vezes esse sentimento de medo nos tira a nossa capacidade de respirar? A meditação sistêmica tem uma qualidade que é, primeiro de tudo, nos centrar na nossa respiração. E a partir do momento que nós nos centramos na nossa respiração, nós nos centramos com a vida, com o ar. E a meditação sistêmica, quando bem dirigida, como por exemplo no caso da minha professora que faz essa meditação chamada Renunciar às Minhas Preferências, ela nos faz entrar na nossa história familiar e nessa viagem podemos nos identificar, ou melhor, perceber com quem estamos identificados, de onde vem esse sentimento, se é só nosso ou se herdamos esse sentimento. E muitas vezes, nessa postura que a constelação sistêmica chama de amor cego, repetimos padrões em prol do amor dos que vieram antes. A meditação sistêmica é para todos, é possível de ser feita, ela não exige, como se diz, experiência. Nós podemos sempre começar de um jeito muito simples, colocando os pés no chão, tendo os nossos pés bem plantados no chão, começando pela nossa postura, de estar com a coluna ereta, de estar buscando uma posição de maior consciência, de maior clareza. Então, fica aqui uma das chaves para construirmos esse caminho de compreendermos e também darmos um lugar, às vezes, ao sentimento de medo que vem até nós. A respiração e a meditação sistêmica podem nos conduzir para um lugar de mais paz, de mais compreensão. E como diz Bert Hellinger, o que precisamos é compreender, porque a compreensão abre e a interpretação fecha. Desejo um bom dia.